Olá a todos, todas e todas as pessoas que nos estão a acompanhar. Eu sou a Leia Ferreira, co-criadora da Mukidi. Eu sou a Sara Ferreira, co-criadora de Mukidi. E bem-vindos a mais... Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, assim é que é correto, a mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Hoje não temos nenhum convidado especial, não que nós não sejamos especiais já, por si só, mas hoje o episódio será só connosco, as co-criadoras da Mukidi. O tema que nós vamos abordar hoje é o assédio moral no ambiente de trabalho. Quem nos acompanha tanto no Instagram como no YouTube já viu que nós, nestas últimas semanas, nós fomos trazendo este tema, tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube. No Instagram vocês podem encontrar, por exemplo, recomendações de filmes e de livros nos destaques do nosso Instagram, e aqui no YouTube nós trouxemos um pequeno vídeo de aproximadamente 3 minutos no nosso quadro de palavras proibidas, onde explicamos o que é o assédio moral. Antes de nós começarmos aqui a falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, eu acho, Sara, que é importante nós definirmos, para quem nos está a ouvir, o que é o assédio moral. Ok. E eu quero começar por uma definição que acho que tanto tu como eu, nós estamos bastante de acordo com esta definição e para nós tem bastante sentido, que é uma definição que nós apresentamos também no nosso Instagram, no nosso quadro de Palavras Proibidas, e que também já consta no nosso vídeo do YouTube, aquele que eu estava a mencionar anteriormente, o Palavras Proibidas. Eu passo a citar a definição, que é feita por Irigoyen em 2014, e é a seguinte: o assédio moral é um fenómeno no qual uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce violência psicológica de forma sistemática e frequente, durante um tempo prolongado, com o objetivo de destruir as redes de comunicação da vítima ou das vítimas, bem como destabilizar o seu trabalho até conseguir que as vítimas abandonem definitivamente o local de trabalho. Eu tenho também aqui outra definição, que enquanto estamos a fazer aqui a pesquisa para este vídeo, que eu achei também bastante interessante e queria também citar, porque pareceu-me muito sucinta, direto ao ponto e muito... como? Devagar. E muito palpável. Não palpável, mas mais sucinta, digamos assim, e talvez até de mais fácil entendimento até certo ponto, que é uma definição que é feita por Catherine Matisse Zandel. Ela é uma International Workplace Bullying Expert, ou seja, uma pessoa que é profissional em lidar com os temas de bullying, que bullying também é assédio moral, mas é a definição que é mais utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, no ambiente de trabalho. E ela diz que o bullying é a psychological power imbalance that can be equated to domestic violence. Ou seja, seria numa tradução literal e muito livre, porque eu não sou tradutora, seria algo do género que o bullying é um balanço, uma destabilização psicológica no âmbito do poder, que pode ser, quando aqui poder entre as pessoas que estão dentro deste ambiente de trabalho, que pode ser equiparado à violência doméstica ou violência de género. Eu não sei se queres apresentar mais alguma outras definições que... Sim, eu gostaria de dizer, tem um autor que eu achei bastante interessante, que é o Heinerson Geddes, que diz que as relações numa empresa são baseadas no uso do poder autoritário, marcadas de ameaças, chance de exclusão. Diz também que o assédio é um tipo de violência psicológica, caracterizada pela intencionalidade de prejudicar, pela repetição de comportamentos hostis e pela duração ao longo de um determinado tempo, entre pessoas que trabalham no mesmo contexto. Também, isto é bastante interessante quando nós falamos de assédio moral, porque normalmente quando estamos numa empresa, o que nós vemos é que os chefes, né, que a empresa é assim, eu nunca sei se é assim ou assim que se faz, que é uma pirâmide. Nunca sabes se é uma pirâmide que é invertida? Sim. Com um biquinho para baixo ou para cima. Ou para cima. Mas eu acho que é para cima. É para cima. Exato. O que é que não isso todas quer as dizer? empresas, mas antigamente o modelo mais tradicional Exato. de empresas era uma pirâmide em que os funcionários, digamos, os operários encontram-se na base
e no topo da pirâmide nós temos o CEO, o diretor, o dono da empresa. Sim, o pessoal mais executivo. Exato. Então, o que é que acontece? O pessoal mais executivo, normalmente, acaba por mandar os que estão em baixo, não é? Exato. E então é aí onde normalmente é exercido mais o assédio moral. E aqui nós vamos começar a dizer alguns exemplos de assédio moral. Mas como ele disse aqui que é intencionalidade de prejudicar. Ou seja, um assédio moral, nós não podemos pensar que é uma coisa que acontece uma vez esporadicamente. Não, vai acontecendo e depois ao longo do tempo é caracterizado por assédio moral. Eu também li que, como qualquer conduta abusiva, é um gesto, uma palavra, um comportamento que atente pela sua repetição ou sistematização, como já tinha dito, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Eu queria agarrar nesta parte do clima de trabalho porque quando acontece o assédio moral, nós conseguimos entender que o clima fica mais estranho. Tu não consegues trabalhar da mesma maneira como tu estavas habituado a trabalhar com os teus chefes. O assédio moral normalmente não é só entre o chefe e os trabalhadores, mas também pode ser entre os colegas. E aqui é algo que eu vou te pedir, né? Que tu repitas a parte do bullying, porque eu gostaria mais de entrar nesta parte do bullying. Na parte da definição que me dizias da Catherine, certo? Exato. Que é o psychological power imbalance that can be equated to domestic violence. No power, como eu estava a dizer, a pirâmide é assim. E o que é que acontece? Assim, para quem não está a ouvir, para quem não está a ver, consegue ver que ela está a fazer o gesto do triângulo. É o triângulo. Com a pontinha virada para cima, mas para quem só apenas nos está a acompanhar no Spotify ou noutras plataformas de streaming, a Sara está a fazer com os dedos a forma do triângulo. E o que é que acontece? As pessoas, né, os chefes, como estão em cima do triângulo, muitas das vezes não têm contacto direto com as pessoas que estão em baixo. E quem tem mais são os trabalhadores, que têm uns com os outros. Sim. E aqui o poder está no sentido de que a pessoa que está em cima, que são os chefes, tem mais é mais autoritário, é caracterizado por ser mais autoritário por vezes e por exercer de forma assertiva até demais, e aí já vamos entrar no bullying, não é? Por exercer de maneira mais autoritária, mais violenta, mais agressiva. Sim. Nós temos muito assédio moral. E gostava de entrar mais no sentido de como é que as pessoas começaram a falar mais do assédio moral, porque o assédio moral começou a ser falado em 1980 na Suécia, que começaram a entender que seria pertinente nós falarmos sobre o assédio moral, porque no ambiente de trabalho as pessoas já não se sentiam seguras, não só pelos chefes, como eu estava a dizer, mas também pelos seus colegas de trabalho, e ao longo prazo, não é? Já vamos entrar aqui, já vamos dizer o que é que isto causa. Sim, porque eu estou a lembrar-me que tu também tinhas-me comentado que tu tinhas encontrado um artigo muito interessante que falava, que era exatamente isto que estás a dizer, exato. que o assédio moral poderia ser numa eu vou meter com aspas porque eu não me lembro agora exatamente das palavras concretas da pessoa que escreveu o artigo, mas nós vamos deixar todos os artigos que nós mencionarmos aqui, toda a pesquisa que nós fizemos, vamos deixar na bibliografia deste episódio, na descrição do podcast. Mas assim em linguagem mais coloquial e menos profissional, e só também para ajudar, para ser mais fácil entendimento para todos. Este artigo que eu estou a mencionar, que a Sara mostrou, basicamente dizia que o assédio poderia dar-se de duas formas, que é o que ela está aqui a comentar. Uma delas é de maneira horizontal, ou seja, que é eu, por exemplo, imaginemos que os teus colegas. Exato, eu e os meus colegas de trabalho, que temos toda a mesma posição no trabalho e eles podem também exercer este tipo de violência sobre mim, ou então de uma maneira que fosse vertical. E na vertical, lá está, não é? Que é do chefe, assim, é quem está em cima, supostamente hierarquicamente, não é? Que te vai exercer essa pressão. Exato.
Eu até pensei, quando tu estavas a dizer, a Sara mencionou, eu até pensei que tu ias dizer porque que o assédio moral não se fala muito. Então, mas antes de irmos para aí, o assédio moral na Europa começou a ser falado principalmente na Suécia em 1980. E é um assunto que é tabu. Porquê? E porquê é que é difícil identificar? Que isto eu achei que pronto, para que as pessoas entendam, é uma cereja no topo da bolo e um fácil entendimento. Então, nós estamos numa sociedade em que a violência é visto como algo normal, né? Sim. E com isto, se uma pessoa sai de um contexto familiar ou mesmo num contexto de amizade em que piadas como tu não és homem o suficiente, piadas como, por exemplo, de epá, mas tu não vês isto, és uma burra ou uma estúpida, tu não consegues identificar depois quando tu vais para o teu local de trabalho que o teu chefe ou os teus colegas estão a exercer violência sobre ti. Tu achas que isto é normal, não é? Porquê? Porque diariamente o que mais se ouve é a pessoa a xingar-te, a bater-te, um pontapé, isto aqui, isto ali e não sei o quê. E depois também vais para relacionamentos com os teus amigos, seja com quem for. Sim. O contexto em que nós estamos constantemente a perpetuar e a reproduzir violência, seja verbal ou seja física. Sim. E daí é que em 1980 as pessoas começaram a dizer não, mas se eu não me sinto segura no meu local de trabalho, eu acho que é importante nós começarmos a falar sobre isto, porque isto é violência. E assédio moral é nada mais, nada menos do que uma maneira que as pessoas consigam entender é violência verbal. É só isto. Né? E depois também temos outros tipos de assédio, mas este especificamente que nós estamos aqui a falar é assédio moral, que é violência verbal, e vamos falar mais de exemplos exatamente concretos não é? de violência. Então, como eu estava a dizer, as pessoas começaram a falar em 1980, houve mais investigações académicas acerca de tal. Sim. E eu vi também em artigos que Luxemburgo é o segundo país da União Europeia com mais casos de assédio moral. Moral no ambiente de trabalho, sim. Exatamente. E as histórias são atrozes. As histórias é de tudo um pouco. Eu também queria reforçar que assédio moral não é só nas empresas, não acontecem em trabalhos... como é que eu posso dizer? Em trabalhos distintos. Isso lembra-me Exato. uma história também que eu vi de uma pesquisa no decorrer nós estávamos aqui a pesquisar. Eu vi uma história de uma pessoa, de uma mulher, que ela descreveu uma situação de assédio moral. Ela é atriz no âmbito de trabalho dela, como atriz, porque nós às vezes tendemos, que acho que é o que estás a dizer, a pensar só assédio moral. Eu estou numa empresa, uma empresa extremamente corporativa, e tenho um chefe e tenho 50 colegas, a empresa tradicional, não é? Tradicionalmente capitalista, digamos assim. Mas não é só assim, não é só nesse âmbito. Tem este exemplo desta atriz, e ela comentou, por exemplo, que contou um episódio muito concreto, que ela tinha que fazer uma cena de nudismo com um colega, ou seja, aqui é uma pessoa que está no mesmo patamar que ela, ou seja, já seria aquela violência que nós comentamos inicialmente, que é na horizontal. Exato. Um colega, e tinham que gravar essa cena em 2 dias. Não sei se as pessoas que nos estão a ouvir estão familiarizadas com isto, mas muitas vezes no mundo da produção audiovisual, raramente as sequências dos filmes ou das séries são gravadas no mesmo dia. Às vezes começa-se a gravar primeiro o final da série e depois o início, ou seja, a estrutura como nós decidimos gravar as coisas é totalmente diferente, não é na mesma lógica com a qual nós como telespectadores assistimos. É numa lógica que faz mais sentido para a produção, simplesmente não, há outros fatores, mas um dos fatores motivacionais é para tentar poupar recursos, sejam financeiros, sejam de tempo, etc, etc. Então, esta cena em questão, eles iam gravar em 2 dias distintos. Por exemplo, hoje era um dia e amanhã era outro dia de gravação. E era uma cena de nudismo, mas não implicava necessariamente que os personagens estivessem nus.
Então, ela, por acaso, estava com uma roupa em que debaixo da roupa não tinha roupa interior, e acho que ele também não, assim, e tal. E eles tinham, outra coisa também é, claro, tudo o que nós vemos ali nas cenas é coreografado. Agora também atualmente existem muitos especialistas para ajudar os atores, né, a fazer isto, e mesmo o próprio diretor ou diretora também está muito a incentivar e dizer, tudo é extremamente coreografado, nada é casual quando vemos as coisas na televisão, especialmente em produções de audiovisuais tão fortes. Então, na coreografia, Nessa cena específica que é coreografada, não havia nenhum momento em que o colega tivesse que lhe tocar nas partes íntimas. E o colega tocava-lhe constantemente nas partes íntimas. E ela inicialmente achou que fosse... Pronto, às vezes acontece, somos um bocadinho awkward socialmente e tocas em alguém numa zona que não devias ter tocado. Achou que fosse sem querer. Mas na noite a seguir isso voltou a acontecer e ela identificou aquilo como uma situação de assédio. E neste caso aqui, que é outro tipo de assédio, seria o assédio sexual, né? Porque há vários tipos. Nós aqui estamos a focar-nos mais no assédio moral no ambiente de trabalho, mas eu quis trazer esta história porque era uma história também que se dá no ambiente de trabalho. E para explicar aquilo que estavas a dizer anteriormente, que é que nem tudo é o meu chefe, que é o CEO, e eu estou cá em baixo, sou subordinada. Nem tudo é sempre tão assim. Eu acho que sim, que temos essa tendência em pensar só nessa narrativa. E não é bem assim. Exato. Sim. Mas olha, isto é muito engraçado, quer dizer, não tem piada nenhuma, mas vamos agarrar neste gancho aqui. Tu disseste, como é que as pessoas podem identificar o que é assédio? Que tipos de violência, não é? Sim. Exato. Sim, para as pessoas se identificarem, pronto, nós já comentamos aqui, estamos aqui a falar muito do assédio moral em si no ambiente de trabalho, divergimos aqui um bocadinho para o assédio também sexual no ambiente de trabalho, mas voltando outra vez ao nosso foco principal, que é o moral, no ambiente de trabalho, nós podemos encontrar os diferentes tipos de assédio moral. O primeiro deles é o micromanagement do trabalho do colaborador ou vigiar constantemente o trabalho da vítima. Isto nada mais é que... nós, inicialmente, quando iniciamos um trabalho, obviamente, temos que ter umas indicações do nosso manager, do nosso gestor, da pessoa que nos está a formar. Passado um tempo, nós já sabemos o que é que temos que fazer, se as tarefas de certa forma acabam por ser rotineiras em alguma forma. Mas às vezes o nosso manager pode simplesmente estar constantemente a incidir sobre o que é que nós temos que fazer. Eu vou tentar dar um exemplo mais claro. Por exemplo, vamos imaginar que eu trabalho no McDonald's e eu já sei exatamente o que é que eu tenho que fazer, qual é que é a minha função daquela semana, não é? Que a minha função, eu sou a pessoa, por exemplo, de fazer atendimento ao cliente no balcão. Eu já sei quais é que são as normas, já sei como é que tenho que atender cada cliente, já sei como é que funciona, como é que tenho que funcionar com a máquina, né? de tirar os pedidos e tal. Agora, imaginem que eu estou lá há 6 meses, a minha função é essa, eu já sei daquilo de cor e salteado, exatamente o que é que eu tenho que fazer. E o meu chefe constantemente, não, mas tens de fazer assim. Não, mas não sei o que, mas está a fazer a cada 5 segundos, o meu chefe, a minha chefe, ou seja, a minha professora... Isso é assédio moral, porque Exato. é monitorização, não é? Exato, está sempre em cima de mim, sempre em cima de mim. Eu acho que depois de 6 meses, naquele trabalho, a pessoa já sabe exatamente, a não ser que a pessoa realmente demonstre que não saiba. Mas essa insistência, esse sufoco, né, que cria parece que estás ali enclausurada, que a pessoa está sempre ali, parece que tu não sabes o que é que tens de fazer. Parece que és tipo como se fosse uma, com todo o respeito às crianças, não é? Mas como se fosse uma criança que tem de estar sempre em cima da pessoa. E é um bocadinho essa sensação. Depois, no segundo ponto, nós podemos ter, por exemplo, a comunicação hostil, explícita, com críticas e ameaças, que é, pronto, é óbvio aqui, as pessoas falarem contigo de mais formas, estar-se constantemente a criticar o teu trabalho, a ameaçar-te. Se não fizeres isto, vais para a rua. Há muitas pessoas no centro de emprego que gostariam de... não é? De estar neste teu lugar. Sim. Fazer-te sentir que tu ali és, quer dizer, que tu não vales nada, não é? Um dia tu és apenas um número. E eu queria agarrar nisto, porque isto é bullying, e dizer que é difícil tu identificares estas coisas porque em algumas culturas isto é normal. A intimidação física, a intimidação psicológica e que a tua opinião não vale nada. Então as pessoas não conseguem identificar porque já se tornou normal.
por assim dizer. Uhum. E então isto é o mais evidente do que é o assédio. Do não é? assédio moral. E que mais Exatamente. tens? E que mais tenho? Tenho aqui também aumento da sobrecarga de trabalho, ou seja, Pois, quando tu fazes 15 horas, 17 horas, 20 horas, estás ali a fazer também horas extras, e te fazem crer que tu és a pessoa indicada para fazer aquilo porque realmente ninguém o faz da mesma maneira como tu. Isso é assédio moral. exatamente, atribuição de trabalhos desnecessários, monótonos ou rotineiros. Ou seja, sempre as mesmas tarefas, tarefas sem interesse, projetos que nunca levam a lado nenhum. Projetos nunca lá nenhum, que é tu Sim. estás ali envolvida, dizem-te, ok, vais fazer isto, não sei o quê, estás ali meses, muito tempo, e depois, quando vais entregar, mas isto já não é preciso, mas Sim. não sei o quê. Ou Ou seja, todo o trabalho que te é indicado para fazeres, nunca chega a lado nenhum. E não serve para nada. Meu, e tu sentes isso que, é pronto, tão então eu venho frustrante. aqui trabalhar 8 horas ou as horas que for, e para quê? Ou então também, que eu gostaria de acrescentar, que é quando tu estás num trabalho e passas muito tempo só a fazer algo que, sabes, que é Sim. visto como, por exemplo, estás só constantemente a ler, e passas a tua vida, a menos que o teu trabalho realmente exija isto. E que não vais ascender, que não passas para outras tarefas, fazes as tarefas... Não tens um em- crescimento profissional, não é? Exato. Sim. Depois temos também aqui a discriminação do salário, Sim. não é? Ataques pessoais, comentários depreciativos, críticas persistentes, rumores maliciosos, humilhações. Olha, humilhações era uma coisa que eu queria agarrar, que é quando o chefe humilha-te à frente de todas as pessoas e faz-te crer que aquilo que tu estás a fazer é tão mal, tu nem deverias estar ali, tu nem pertences ali. Isso é bullying, isso é assédio moral. Sim. Porque isto a longo do prazo, e nós já vamos dizer o que é que isto faz, não é? A longo Sim. prazo. Porque eu estava a ler ontem, por exemplo, um artigo que estavam a dizer que pessoas que trabalham principalmente na banca, pessoas que trabalham na banca, que trabalham com o stress, não é? E com aquele ambiente assim do dinheiro e tudo muito rápido. Eu estou a dar este exemplo porque é o que estava lá a dizer no artigo. Estas pessoas têm muito contato com humilhações, com chantagens, que muita carga de trabalho, muita exigência. Sim. E isto a longo prazo já vamos ver o que é que, né? Sim. Quais são... Sim. Yeah. Eu queria também só aqui também mencionar que isto que estás a dizer lembrou-me agora um canal que eu costumo acompanhar, que é o Galães Feios, que é um canal do Brasil. Eles eram jornalistas. Eles eram eu lembrei-me deles jornalistas ontem. Sim, não é? Eles, assim, eles eram, não são, né? Porque a profissão tu não perdes. Mas acho que já não trabalham na redação. E eles, se eu não me equivoco, se eu me lembro bem da história, e espero não me estar a enganar, há um deles, que eu não me lembro exatamente qual deles, ou se foram os dois, trabalham numa redação. Sim. E em que o chefe humilhava-os publicamente num nível que era tipo, ok, lol, muito hardcore. Era um nível em que acho que metiam quadros, que era das pessoas que tipo os piores performance, e chegava, diziam que eram estúpidos e coisas assim. Era uma violência muito forte. E sabes também porque é que não se fala muito, porque é que os homens não falam muito, não sei, porque a cena, a pressão de tenho a minha família para sustentar, que é a maior parte das pessoas também, já vamos chegar lá que não sai disso por causa disso, e também porque eles ficam a pensar que de certa forma, eu mereço estar aqui. Não é consciente, mas é onde é que se eu for queixar, vou ser comparada a uma mulher. Eu não sou queixinhas. Exato. E eu lembro perfeitamente, eu ontem estava-me a lembrar deles porque isso que tu estás a contar já foi há 6 ou 8 anos, eu não sei, mas eu lembro que isso já foi há uns anos atrás. Sim, isso e eu já fiquei foi. chocada porque eu pensava que as profissões jornalistas e pessoas que estão a trabalhar em revistas e coisas assim eram respeitadas. Eu não sabia. E lá está, que é algo que se pode dar em qualquer ambiente de trabalho. E eu lembro-me que eu não sequer estava no ambiente de trabalho ainda e eu fiquei chocada porque vi homens de 30... Eles têm 30... Homens adultos? Homens adultos que são pessoas muito inteligentes, bons trabalhadores, e como é que eles ficaram destruídos por dentro, porque aquilo, a longo prazo, tu ficas destruída. E eu lembro que eu pensei, coitados, eu não sabia o que era assédio moral,
Eu sabia que aquilo exatamente era errado e eu vi o quão aquelas pessoas ficaram tão mal e como é que o trabalho deles era sempre posto em causa. Tanto que eles já nem sabiam o que é que eles estão a fazer. É bom, é mau? Eles simplesmente começaram a ficar apáticos. Exato. Yeah. Exato. Que é uma das consequências também, a apatia no ambiente de trabalho e duvidares das tuas capacidades cognitivas, mas nós também já vamos comentar também uma dessas consequências. E para terminar aqui, temos também o isolamento, que é quando as pessoas te ignoram, quando és ignorado pelos outros, és separado dos outros, e por fim os ataques verbais, que são os gritos, o abuso verbal, as ameaças físicas, e sim. Eu gostaria apenas de acrescentar que o assédio moral é um jogo de poder intencional, é feito por personalidades narcisistas, que eu ontem encontrei aquilo e para mim fez todo o sentido, foi tipo uma luz, não é? Que não têm remorso e que fazem simplesmente, eu tenho mais poder do que tu, eu vou exercê-lo e independentemente do que eu tiver de fazer, vou fazer. E é exatamente assim uma coisa. Depois, algo que também achamos interessante é que não conseguimos encontrar muitos documentos a falar sobre quem faz assédio, porque quem faz assédio não te vai dizer que faz assédio. E também se as pessoas não querem, claro. Não, foi sem querer, não, porque tu entendeste mal, Não, isto também... E depois, as vítimas também têm muito medo das represálias, sentem-se desconforto, e nisto aqui vamos também buscar um bocadinho dos géneros, né? Quem faz mais ou quem está disposto a falar mais sobre assédio são as mulheres. Sim. E que também têm medo, as vítimas têm medo, acham que aquilo que não vai levar a lado nenhum, tem algo para dizer. E também tem a vergonha, não é? A vergonha. O medo e a vergonha é o que nos acompanham. Porque as pessoas não gostam de ser taxadas de vítimas. Sim. Porque está neste lugar na cultura, exatamente o que eu estava a dizer, na cultura em que nós vivemos, vítima, és uma vítima, não te faças de vítima. Quantas vezes é que nós já não ouvimos isso? Ninguém quer estar nesse local de vítima, tu não queres estar tipo excluída de alguma forma socialmente. Taxada como menos potente, né? Como sim, e depois também sempre há uma parte um bocadinho de autorresponsabilização das pessoas que passam por esse tipo de situações, de acharem que a culpa foi delas, mas nós também já vamos entrar e estamos a adiantar-nos um bocadinho. Sim. Porque... E para terminar, antes de começarmos a contar as nossas histórias, eu li que o assédio moral é um tabu em todo o mundo. Normalmente as vítimas só recorrem à ajuda quando já não aguentam mais. Porque de início pensam, isto vai passar, vou resolver o problema sozinho, mas o assédio ou o mobbing continua e o desgaste passa a ser enorme. É um problema transversal a todas as profissões e setores. Ou seja, ninguém aqui está, não é? Ninguém está a salvo. Ninguém está a salvo. Todos estamos sujeitos a. E agora então... Sim, e também só queria reforçar aquilo que estás a dizer. Usaste aqui a palavra mobbing, que é uma palavra que é muito utilizada em Itália, que também significa assédio moral. Nós utilizamos a palavra bullying, que também é muito utilizada mais nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra, se não me equivoco, que é assédio moral. Em Portugal é assédio moral. No Brasil, assédio moral. Em Portugal também já ouvi utilizarem a palavra bullying, mas isto para dizer o quê? Que há diferentes palavras para dizer a mesma coisa, não é? Que é o mesmo tema. Então, e a longo prazo, o que é que causa antes de entrarmos mas antes de entrarmos aqui no longo prazo, a longo prazo nas consequências, eu só queria mencionar que, para fechar tudo aquilo que nós dissemos, que no geral uma pessoa é considerada assediada se sentiu constrangida face a um ou mais comportamentos perpetuados repetidamente por uma ou mais pessoas no local de trabalho sistematicamente. Ou seja, que é o que a Sara estava a dizer inicialmente, que é difícil identificar uma situação de assédio porque nós vivemos numa cultura onde predomina muita violência e onde, de certa forma, nós fomos obrigadas a criar um certo tipo de resiliência perante este tipo de abusos verbais. Então, quando nós chegamos ao nosso ambiente de trabalho, identificar essas situações pode ser complexo, ou então quando nos sentimos constrangidas em algumas situações, ou constrangidos ou constrangidas nessas situações, temos we
want to brush, sim, limpar a poeira para debaixo do tapete. Do tapete, exato. Sim. Queremos ignorar esse sentimento, queremos fugir desse sentimento. Sim. Começamos a pensar, isso também não é nada, também para ouvir uma coisinha assim e tal. Mas quando a situação é repetida uma e outra vez, é quando nós podemos considerar que aquilo que nós estamos a vivenciar é uma situação de assédio. De moral. Sim. E pronto, Sim. quiseste aqui dar... Então, as consequências a longo prazo é o stress, a ansiedade, a depressão, stress pós-traumático e desilusão, sociofobia, que é tu não queres estar com pessoas, não é? Ataques de pânico, baixa autoestima, insónia, apatia, falta de concentração, tremores, cansaço constante, tendência suicida, vergonha e hipersensibilidade. São consequências realmente muito... Vamos começar a contar as nossas muito histórias, fortes. então? Sim. Antes de começarmos a contar as nossas histórias pessoais, a pergunta óbvia que temos que realizar é... Eu leio a primeiro. Sara, tu já vivenciaste uma situação de assédio no ambiente de trabalho? Sim. A segunda pergunta é... Já viste, por exemplo, outra pessoa vivenciar uma situação similar também no ambiente de trabalho? Já. Ok. E eu respondo também estas perguntas diretamente? Sim. Sim. E vamos então àquilo que muitos de vocês talvez estavam à espera, porque nós estivemos aqui a fazer um teasing enorme nas nossas redes sociais sobre como aqui é o espaço onde nós vamos realmente partilhar com vocês as nossas histórias pessoais do que é que nós vivenciamos. E queres iniciar tu? Sim, então eu fui trabalhar, não é? Estava num trabalho onde tinha contacto direto com o meu chefe. Tinha contacto direto com o meu chefe e no início, normal, tu começas a trabalhar, estas são as tuas tarefas, isto é o que tu tens que fazer, e tínhamos um contacto estritamente profissional. Ele deu umas indicações como é que eu tinha que fazer as coisas, eu aprendi rápido, e passado o tempo as coisas estava tudo bem e tal. O que é que aconteceu? Aconteceu que o meu chefe tentava conhecer-me mais, saber mais sobre mim, por exemplo, o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu gostas de ler, e eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu gosto de ler coisas sobre budismo, sabes, sobre filosofias de vida, para assim dizer. Exato, e chegou à casualidade que tínhamos isso em comum. Eu lembro que até ele tinha dito, olha, tu tens que ver o Osho, porque eu estava a ler livros do Osho e achei interessante. Ele, não, mas tu não podes ler isto porque vais ficar com a mentalidade exatamente, ou seja, vais entrar dentro de um culto. Eu nem sabia o que é que era. Eu não sabia a série da Netflix Wild Wild Country, eu vi aquilo. Pensei, ok, eu vi aquilo e eu consigo, não é, separar aquilo que eu quero e o que é que não quero. Estavas a conhecer o autor. Exato, estava a conhecer o autor, não sou literalmente muito radical, eu faço as minhas escolhas, sabes, e vou conhecendo, vou sabendo e depois vejo, faz sentido para mim, não faz sentido para mim, ok. Nisto, eu trabalhava num departamento, num sítio, por assim dizer, e também tinha colegas dos outros que estavam noutros sítios. Sim. Exato. E por conversas nós falávamos, eu sou uma pessoa que eu trabalho e eu não gosto de juntar a minha vida profissional com o meu chefe. Não gosto ou com os meus colegas, não gosto muito. Nisto, houve uma vez que nós fomos ter que eu fui sair, que as minhas colegas e fomos almoçar e estávamos a compartilhar coisas, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, fiz isto, fiz aquilo. Exato. E eu depois disse, partilhei. Meu chefe colocou uma câmara na parte no sítio onde eu como. Sim. E a minha colega, eu quero dizer com isto, eu já compartilhava algumas coisas, ele disse isto, ele diz aquilo, e as pessoas olhavam com uma cara tipo... That's weird. Exato. Eu não dizia nada. Até que eu compartilhei isso.
E a Magali disse, tio, que é raro, não? E eu fiquei... Tive de procurar no Google o que era raro. Tio, que é porque raro, eu não sabia o Sim. que era. Sim. Yeah. E elas Porque começavam este teu colega em particular é uma mulher espanhola. Então... Era espanhola e eu fiquei assim... Sim. Olha, aquilo passou-me entre histórias e tal. Dizia, não, o meu chefe quer saber mais coisas sobre mim. Começava a dizer que eu passava mais tempo com ele dos meus colegas quando era no meu free time, no meu tempo livre. E eu sempre dizia, não dava muita importância, tentava conhecer mais coisas sobre a minha mãe, sobre a minha irmã, eu não dava muita importância, ficava na minha, trabalho é trabalho, free time é free time, assim, né? Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Eu não gosto, não me sinto muito confortável com isso. Então o tempo foi passando e eu depois começava a ver que naquele onde eu comia, não é? Sentia muito desconfortável. E houve uma vez que eu estava a comer, Leia, Senhor do céu, e eu ouvi, Sara, estás aí? Eu estou-te a ver daqui. Ai, que horror! Yeah, dá-me bem creepy. Bem creepy. Eu naquele momento, isto passou durante 4 meses ou tal, porque apanhei, desculpem a expressão, mas apanhei um cagaço. Estás a ver o que é que tu estás a comer depois? Oh não, oh não, oh não. Ai, que horror! Yeah. Dá-me que medo. E eu não tinha feito o matching, mas depois eu comecei a ver que com o tempo, não é? Porque isto não é logo evidente. Tu pensas, não, outra coisa. E depois com o tempo eu fui dizer, olha, não, porque ele disse-me, então, mas quando é que nós vamos sair? Quando é que vamos fazer mais coisas juntos? E não, o senhor tinha 40 anos. Eu via o senhor como idade do meu pai, né? Porque podia ser literalmente o meu pai, embora Exato. tivesse filhas mais tarde, mas eu não tenho... Pronto, cada um tem a sua decisão. Sim. Ok. Nisto, o tempo passa e começou a ver mais... Estás a passar muito tempo com os outros, quando era no meu tempo livre, o que é que os outros diziam, o que é que os outros chefes das minhas colegas diziam. O controle, não é? O controle e foi assim que eu coisa, mas já vou continuar. Sim, foi assim que identificaste. Uau. Uau, tipo uau de mau, não uau de mau. É Isto é só chocada. o início. Isso é só o início, não é? Sim. Eu, no meu caso, por exemplo, eu achava que os bullies estavam só tipo no recreio, sabes? Eu, quando entrei na vida adulta, eu costumo dizer que entrar na vida adulta está a ser. Entrar não, porque já estou. Mas quando eu entrei, foi começar a desconstruir muitas coisas, muitíssimas coisas que eu achava que os adultos não faziam. Uma delas era o bullying, sabe? Epá, bullying é no recreio, uma pessoa adulta não faz bullying. E que esses comportamentos, assim, por exemplo, como o da Regina George no Mean Girls, era um comportamento mesmo do secundário, que nenhuma pessoa adulta fazia estas coisas. E eu, obviamente, estava redondamente enganada, porque uma das minhas situações de assédio teve início... sim, porque eu passei por várias e esta foi uma das que mais me marcou, e foi em 2016. Eu quero começar pelo episódio que foi que me ajudou a ver que alguma coisa não está bem. Isto não é normal. Que em 2016 eu trabalhava numa empresa em Barcelona, no departamento de vendas e marketing, uma empresa relativamente pequena, éramos não mais de 100 pessoas. E eu lembro uma vez que eu estava a trabalhar, e eu sou muito como tu também, né? Que sou muito focada, trabalho, quando estou no trabalho. Sou muito, muito, muito focada e não gosto muito de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Isto, não sei, não é algo que eu categorize de que é bom, é mau. É uma coisa que para mim não me deixa cómoda e que faz parte de quem eu sou, e até agora eu tenho estado assim com isso e tenho estado bem. Para mim faz sentido assim. Eu chego um belo dia no trabalho, abro o meu e-mail. É importante frisar que aconteceram episódios anteriores. Várias coisas antes que eu não conseguia entender, não conseguia perceber, não vi. Mas naquele dia em específico, eu tinha uma manager, obviamente, e a minha manager tinha um manager. Eu chego ao trabalho, eu ligo o computador, no meu e-mail corporativo do trabalho, eu abri um e-mail da minha manager direta, a pessoa com a qual eu tinha que reportar, e no e-mail tinha fotos minhas pessoais do meu Instagram. E eu fiquei... Eu estou chocada. Eu fiquei... Olha, eu gelei, sabes?
fiquei tipo, bué... Que invasão de privacidade. Sim, eu senti-me extremamente invadida, porque lá está, eu não gosto de misturar a minha vida pessoal. Eu tinha esta pessoa no meu Instagram pessoal, mas eu achei que a pessoa tivesse um discernimento de entender que tipo, ok, esta é a minha vida pessoal e aqui é o meu trabalho. E o que mais me chocou é que, claro, no meu Instagram pessoal eu tenho coisas da minha vida pessoal. Tinha fotos de fato bem e coisas assim. E ela pegou essas fotos e meteu num e-mail e para dizer, não, porque eu queria te motivar e não sei o quê, para ajudar os objetivos. Eu fiquei tipo, bitch, what? Não. Eu fiquei gelada. E ela, depois, naquele momento, olhou para mim, viste o e-mail. Eu nem sabia o que é que havia de responder porque eu senti-me tão invadida, tão invadida, tão invadida, tão invadida que eu não sabia o que eu não sabia. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu sabia que algo estava mal. Eu não sabia de dizer, isto é sério. Não sabia, porque não conhecia o conceito. Mas o que sim sabia é que, mal eu entrei nesta empresa, os meus colegas já me contavam várias histórias desta pessoa, que ela gritava, ela falava mal com os outros, e ela comigo gritou, falou mal, humilhou em público, fez tudo isso e foi fazendo até chegar a esse ponto das fotos que para mim foi o que mais me tocou assim. Foi como se alguém tivesse pegado uma seta e tipo no coração. Literalmente. Foi assim o que para mim mais me destabilizou emocionalmente muito, 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 muito. Eu senti-me tão envergonhada, tão envergonhada, tão humilhada. Eu só queria chorar, mas eu congelei, só fiquei assim, tipo, e agora o que é que eu faço? Yeah. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Yeah. O que é que eu faço? O que é que eu digo? E eu não fiz nada, eu nem respondi ao e-mail, fiquei assim, nem congelei, congelei literalmente. E, e sim, essa foi assim a primeira história, assim, o primeiro momento que eu vi que me marcou muito. Eu tenho aqui outra história para contar, mas antes de contar essa história, eu quero só mencionar que eu que isto obviamente não é desculpa, não é? Mas que eu também é importante nós conhecermos, pelo menos para mim, a nível pessoal, foi importante eu perceber em que ambiente é que eu cresci e entender se eu tinha as ferramentas naquela altura para identificar uma situação de assédio moral como aquela que eu estava a vivenciar. E a verdade é que não. Eu lembro-me que no meu entorno familiar, enquanto eu estava a crescer, a maior parte dos adultos à minha volta passavam por assédio moral. Estavam constantemente a passar. E a forma como eles tinham de lidar com isso, não lidavam, simplesmente fingiam que não acontecia e continuavam a ir trabalhar. O que não quer dizer que, claro, também não tinham esse conhecimento, não tinham esse conhecimento. E eu, quando chego e deparo uma situação com essa na minha vida pessoal, também não soube o que é que tinha que fazer. E também queria mencionar que 90% dos adultos são assediados no ambiente de trabalho e esse dos adultos da minha vida pessoal aqui, refiro-me. Mas isso é muito interessante porque um dos artigos que eu estava a ler e que também vou deixar para outras pessoas lerem é que depois as pessoas assediadas não conseguem, a longo prazo, não conseguem ter uma relação com os seus familiares, com os seus pais, sabes? Fica tudo... está tudo tão relacionado que depois torna-se difícil eles serem Sim. apenas eles. Sim. Porque sim, o assédio é tão grande que tu não sabes o que é que tu vais fazer, como é que tu vais fazer as coisas. E um pai que chega de um dia de trabalho onde é assediado com muito stress, a mãe, o irmão, e depois tu ouves um grito e tu não sabes porque é que aquela pessoa está a fazer aquilo e está tudo relacionado. E eu acho que o mais interessante de nós estarmos a estudar isto sobre o assédio é entender que não fomos só as únicas. Exato. Que outras pessoas também passaram, pessoas estão a passar e que está a ser estudado, estão a ser criadas leis e já leis nós vamos chegar lá para nos fazer entender que a sociedade nós temos que mudar. Exato. E é isso exatamente que estás a dizer. Eu, quando passei por esta primeira situação, eu não sabia o que é que havia de fazer, não fiz nada. E na minha segunda situação que eu quero mencionar aqui, eu já tinha esse conhecimento, já sabia que aquilo que eu estava a vivenciar era assédio. Então eu aí tomei uma decisão, tive uma atitude diferente. Eu contei, porque pronto, nessa altura nesta segunda situação, eu contei a pessoas ao meu entorno, pessoas de confiança, que me ajudaram a chamar as coisas pelos nomes e acabei por fazer frente à pessoa que me estava a assediar. As minhas colegas de trabalho, por exemplo, elas iam apontando uma coisinha a outra e dizer isto é muito estranho, mas eu não estava a entender, o estranho não tinha nome, porque eu só soube o que era assédio
moral. Há 2 anos atrás. Não, que tinha nome, exatamente. Sim, como eu. Como Exato, eu também, que esta situação que eu vou contar foi bastante recente. Eu tinha uma manager que foi de maneira muito sistemática, ela gritava comigo, e não era só comigo, era também com outros colegas. Ela basicamente tratava-nos como se nós fôssemos inúteis. Ela era extremamente paternalista, extremamente hostil, nada do que fazíamos era suficientemente bom. Ela gostava de nos comparar uns com os outros como se fosse uma mãe narcisista e por aí vai. Inicialmente eu achei que isso fosse só comigo, porque eu e os meus colegas tivemos em períodos, estávamos separados, então eu não via outras pessoas a passarem pelo mesmo, então eu achei que fosse eu. Lá está, sabes e que o problema era eu. Porque isola. Exato. Era totalmente de maneira isolada. Então, o que nós fizemos, o que eu comecei a fazer foi, que também está no livro que nós recomendamos lá no Instagram, que está nos destaques para vocês, caso vocês queiram ver que livro é que é Rede de Sussurros, que é um livro que fala muito de... É um livro que fala sobre 3 mulheres que foram sediadas em ambientes de trabalho, no ambiente de trabalho, em departamentos diferentes, e em como tanto essas mulheres dessa mesma empresa e de outras empresas, elas criaram como uma folha de Excel, onde elas metiam estes comportamentos que eram estranhos, que desde algo está mal, mas não sei o quê. Mas o algo está mal, para que as pessoas entendam, tu sentes desconforto, tu não te sentes bem com aquela situação. Sim, mas nem sabes dizer exatamente o porquê ou o que é. Ou estás triste, sim, ou estás muito apagada, ou ficas sem fome, que são exatamente os sintomas, né, a longo prazo que nós mencionamos. Sim. Esse algo não está bem, para que depois criaram essa folha do Excel para basicamente notificar umas às outras, de tipo... Ei, tem atenção em relação a isto. No meu caso, desta história que eu estou a contar-vos, não criei uma folha do Excel, mas simplesmente fui falando com os meus colegas, a dizer: alguma vez, quando lidas com fulana, essa pessoa já te fez isto? Esta pessoa já não sei o quê. Eu lembro-me que tu disseste, que eu fiquei chocada, que as tuas colegas tinham tempo, contavam quantos minutos é que foram à casa de banho, lembras-te? Sim, elas diziam-me isso, que contavam, tinham que contar constantemente o tempo, quanto tempo é que demoravam na casa de banho, quanto tempo é que demoravam a almoçar. Ninguém está a dizer aqui almoços de 3 horas, né? Mas, por exemplo, vamos almoçar, o almoço é 1 hora, pode ser que tipo, demores 10 minutos mais a voltar, eu não sei o quê, depois recupera e está tudo bem. Mas a manager tinha-lhes extremamente controladas, o tempo de fazer tudo, e tudo era à base de gritos. E depois elas até gozavam, entre aspas, elas não sabiam. A brincar, elas diziam-me assim... eu lembro quando eu entrei nesta empresa, elas diziam a rir, das pessoas executivas estava mais ou menos no mesmo nível que esta minha manager na empresa, dizia: sim, é que as pessoas aqui no teu departamento não duram muito tempo. E isso é uma red flag bué grande. Só que eu não estava a perceber. E depois que os colegas disseram: sim, as pessoas não duram muito neste tempo, porque a pessoa com quem a tua manager direta, as pessoas nunca se dão bem com ela. E houve situações de gritos, de tirar cadeiras, de coisas assim. E então eu comecei a falar com eles, comecei a perguntar: vocês já passaram por isso? Eles diziam: sim, ela é mesmo assim, ela tem um caráter difícil. E riam, e não é uma questão de caráter difícil, é uma questão de tipo, não são comportamentos... Abuso de poder. Abuso de poder. Olá, Mukidi, isto aqui é a Leia, co-criadora da Mukidi, a Leia editora do futuro. Este episódio fica por aqui, esta é a primeira parte. Tendo em conta que o episódio foi bastante extenso, nós decidimos lançar uma primeira parte, que vocês acabaram de ouvir, e dentro de uns dias lançaremos a segunda e última parte deste episódio sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Muito obrigada a todos que nos tenham ouvido até agora, um abraço muito, muito grande e fiquem atentos à segunda parte. Tchau, tchau!